Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Sejam muito bem-vindos a esta live de aquecimento, por assim dizer, para a Masterclass Catolicismo Blindado. E nesta live eu vou conversar com vocês sobre versículos que eu nunca vi. Como assim, professor? Versículos que você nunca viu? Eu vou explicar já já o título dessa live, o porquê dessa live, mas eu já adianto que essa talvez seja uma das lives mais significativas que eu já fiz. À medida que eu me preparava para essa live, eu fui me lembrando de uma série de momentos importantes na minha própria jornada de conversão à Santa Igreja. E eu quero trazer para vocês alguns versículos que eu nunca tinha visto, né? Talvez o melhor título seria Versículos que eu nunca tinha visto até então. E depois eu passei a ver estes versículos. Se você está chegando agora, eu sou o professor Eduardo Faria, eu sou professor de teologia, eu sou ex-pastor protestante, sou católico há 4 anos, e tenho por missão de vida ajudar você a conhecer, amar e defender a fé católica. Este é o canal Catolicismo Blindado. Terça-feira que vem, sem ser amanhã, a próxima, né? Amanhã, dia 9, dia 16, vai acontecer a Masterclass Catolicismo Blindado, respondendo às principais objeções à fé católica. Você é meu convidado, minha convidada para este evento, para essa Masterclass. Essa é uma live de aquecimento de motores, de ir preparando vocês, e também uma live de formação, tá? Se eu fosse você, eu pegava um caderno e uma caneta, ou abria o bloco de notas aí no computador, mas eu sugiro que você assista na TV, coloque aí o YouTube na televisão, mas se eu fosse você, eu já pegava de uma vez um caderno e uma caneta, porque eu vou trazer muita, mas muita informação. Hoje não vai ser simplesmente uma live, vai ser uma live de formação, vai ser uma aula. Antes da gente começar, eu quero convidar você a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Se você não está assistindo pelo YouTube, eu sugiro que você corra para o YouTube, lá é mais fácil de assistir, no canal Catolicismo Blindado. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. A gente está quase assim, né? Falta ainda muita estrada para chegar aos 100 mil inscritos. A gente está com 80 mil, mas pelo menos 1/3 das pessoas aqui ainda não são inscritas. Então eu conto com a sua inscrição para o canal crescer e alcançar mais pessoas. Deixa o seu like de uma vez, porque vai ser muito bom. E compartilhe para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo da live de hoje, que basicamente eu vou mostrar para vocês uma série de versículos que me mostraram a veracidade da fé católica. A veracidade da fé católica. O link para você se inscrever na Masterclass Catolicismo Blindado está na descrição. Então, se você ainda não se inscreveu, clica aqui na descrição, faça a sua inscrição gratuitamente para a gente estar junto na Masterclass. Se você está me assistindo pelo Instagram, o link está na minha bio. É só você clicar lá e fazer a sua inscrição na Masterclass Catolicismo Blindado, onde você vai aprender a defender a fé católica de falácias, de ataques, de injustiças, enfim, de heresias. Mas hoje eu vou mostrar para vocês alguns versículos que me ajudaram nessa jornada de conversão. Quero agradecer o Danilo Miranda pela contribuição, muito obrigado, meu irmão. A Carolina Nascimento pelo super sticker, o Bruno Eckard pelo super sticker e também o Jonas Carvalho. E enquanto eu falava, eu recebi aqui doações pelo Pix do Valdir Edinaldo, da Nancy Elaine, uma doação bem generosa, do Adrian,
Mateus, da Caroline Oliveira e do Francisco Xavier. Muito obrigado, gente, de coração. Eu agradeço, como eu disse, esse mês a gente tomou uma pancada de um investimento que a gente tem que fazer e essa generosidade de vocês, como por exemplo aqui, ó, o Leonel Spinelli mandou um super sticker, a Luciana Santos também contribuiu, ajuda demais. Vamos começar, gente? Eu quero começar dizendo para vocês o seguinte. Esta live, ela tem por objetivo trazer para vocês uma série de versículos bíblicos que sustentam a doutrina católica. Mas eu tenho que fazer 2 disclaimers aqui, e depois eu vou contar um pouquinho da minha história. Primeiro, disclaimer. A doutrina católica não se fia somente na Escritura, como se a Escritura fosse a única coisa que Jesus deixou para nós em matéria de revelação. Preste bastante atenção nisso. Algumas pessoas dizem que a Igreja Católica tem 3 fontes de autoridade. A Bíblia, a Bíblia, a tradição oral, né, e o magistério. E a essas pessoas eu respondo, não, a Igreja Católica não tem 3 fontes de autoridade, a Igreja Católica tem uma fonte de autoridade, Jesus Cristo. E a Bíblia, a tradição oral e o magistério derivam dessa única fonte de autoridade. Jesus é a autoridade última, única, e Jesus governa a sua igreja através dos seus bispos, que foram instituídos pelos sucessores dos apóstolos. Se a gente for voltando na linha de sucessão de todos os bispos, a gente vai chegar aos apóstolos. Jesus deixou os apóstolos com autoridade para fundamentar e levar o evangelho para o mundo, como diz São Paulo, escrevendo aos Efésios, né? Esse mistério que foi revelado aos seus profetas e apóstolos. Então, os apóstolos receberam a autoridade do Cristo para ensinar no nome de Cristo. E como que os apóstolos ensinaram? Os apóstolos ensinaram escrevendo o Novo Testamento. O Novo Testamento é um documento catequético, sobretudo catequético, mas os apóstolos também ensinaram oralmente. O que me leva a crer que aquilo que os apóstolos ensinaram oralmente não vale mais, só vale o que eles escreveram? Ora, isso não é lógico, isso não faz o menor sentido, mas a live de hoje não é sobre o sola escritura, eu só estou dizendo aqui que esse é um disclaimer. Quando eu digo que eu vou mostrar na Bíblia as doutrinas católicas, eu não estou dizendo que a gente elabora teologia só a partir da Bíblia, muito embora a Bíblia é a alma da teologia, como diz a Dei Verbum no Concílio Vaticano II, a Bíblia é a alma da teologia, ou seja, teologia sem Bíblia está morta, mas quando eu digo que não é só a Bíblia, eu estou dizendo que essa questão de ser só a Bíblia é muito fácil de você cair num individualismo, num subjetivismo. Eu só creio na Bíblia. Não, amigo. Você não só crê na Bíblia, desculpa, você só crê naquilo que você entende da Bíblia, naquilo que você acha que a Bíblia está dizendo. Vamos ter um pouquinho mais de humildade e entender que antes de você tem 2000 anos de história, de pessoas muito mais preparadas e inteligentes que você, e que eu também, que estudaram e interpretaram a Bíblia antes, tá? Então, quero chamar a atenção, quero fazer esse disclaimer. O segundo disclaimer que eu quero fazer, o segundo, né, alerta que eu quero fazer antes de começar a live, quer dizer, já começou, né? Começou com 15 minutos de transmissão. Que eu quero fazer é o seguinte: eu não tenho a pretensão de convencer nenhum protestante com esses versículos. Nenhuma pretensão de converter nenhum protestante com esses versículos. Mas eu quero me dirigir aos meus irmãos católicos.
ou aos meus irmãos protestantes que estão investigando a fé católica com o coração aberto. Porque esses versículos são importantes para quando vocês forem questionados acerca de me mostra na Bíblia tal e tal coisa. Aí você vai mostrar. Aí a pessoa vai dizer, sabe por quê? Não, mas a sua interpretação está errada. Aí você vai dizer, ok, minha interpretação está errada, mas você pediu para eu mostrar na Bíblia. Então você não está pedindo para mostrar na Bíblia, você está pedindo para mostrar na Bíblia e você tem que concordar com o que eu mostrei. Porque o me mostra na Bíblia, gente, nada mais é do que me mostra na Bíblia de tal forma que eu concorde com a sua interpretação. Entende? A gente tem que tomar muito cuidado, e eu sou grato pela audiência de vocês. A gente está com 1.100 pessoas aqui no YouTube e mais 170 no Instagram. Então, a gente está com quase 1.300 pessoas. Sou grato pela audiência de vocês. E vocês precisam entender essa dinâmica. Me mostra na Bíblia. Aí deixa a gente sem resposta, né? Aí você mostra na Bíblia, o sujeito fala, não, mas está errado sua interpretação. Aí você fala, não, mas você pediu para mostrar na Bíblia. Então você percebe que não é tão simples assim, esse negócio de que não me mostra na Bíblia, ponto final. A Bíblia fala. Não, porque a Bíblia fala não sei o que, não sei o que. Vocês vão me desculpar, gente. A Igreja Católica tem 2.000 anos. Até quando vocês vão deixar pessoas que acharam que inventaram a roda ontem querer apontar o dedo na sua cara e chamar a sua religião de idólatra? Então, eu não pretendo converter nenhum protestante com esses versículos. Mas eu pretendo mostrar para vocês, católicos ou protestantes com coração aberto investigando a fé católica, que a fé católica tem, sim, ampla, plena, total fundamentação escriturística. Aliás, o título da live está envolvido aqui, deixa eu ver aqui. Quer ver? Olha que interessante, ó. 10, tinha uma coisa assim, não tinha? 10 versículos. Aqui, ó. Versículos que confirmam a verdade da fé católica como você nunca viu. Mas na imagem de capa, estou tentando achar aqui, tinha esse negócio de 10 versículos. Aqui, ó. 10 versículos que eu nunca vi. Era a imagem de capa. E eu digo para vocês que tem bem mais do que 10 versículos, e mesmo assim, eu dividi em 5 categorias e sobraram outras 5. Eu preparei o material para uma live, eu falei, gente, essa live aqui vai demorar 10 horas, 10 horas não, mas pelo menos umas 3 horas, 4 horas, se eu fizer assim, então eu tive que diminuir no meio, ou seja, eu tenho material para uma outra live, já está pronto, eu tenho material para uma outra live. Eu dividi em 5 assuntos, os mais de sei lá quantos versículos, mas eu já tenho material para mais 5 assuntos, e vai depender se vocês comentarem aqui no vídeo, não só no chat, mas no vídeo, que vocês querem essa segunda live, porque, de fato, eu acredito muito nisso daqui. E, por fim, contar um pouquinho da minha história. Quando eu começo a estudar o catolicismo, uma das coisas que eu comecei a fazer foi ler o catecismo e reler o Novo Testamento. E à medida que eu ia relendo o Novo Testamento, e não só o Novo Testamento, mas a Bíblia toda como um todo, foram aparecendo diante dos meus olhos uma série de versículos que eu falava assim, gente, como que eu nunca vi isso antes? Como que eu nunca percebi isso antes? Por isso que eu chamei essa live de versículos que eu nunca vi, ou que eu nunca tinha visto, porque, gente, a doutrina católica está na Bíblia o tempo todo, de maneira cristalina, mas sabe quando você entra num ambiente e não percebe algo? Tem um vídeo na internet, eu não vou passar esse vídeo aqui porque eu não tenho os direitos autorais dele, e se eu passar, o YouTube
O YouTube pode tirar aqui o vídeo do ar, né? Mas o vídeo é o seguinte, aparece uma legenda assim, conte quantas vezes os jogadores de basquete vão passar a bola um para o outro. Alguém já viu esse vídeo? Comenta aqui se você já viu esse vídeo. Conte quantas vezes os jogadores de basquete vão passar a bola um para o outro. Aí tem 5 jogadores de basquete e eles começam a passar a bola um para o outro. Passa aqui, passa lá, passa aqui, passa ali, passa lá. Aí no final pergunta, quantas vezes eles passaram a bola um para o outro? E você assistiu contando, né? Aí você fala, 19 vezes. Aí aparece a resposta, 19. Mas você viu o macaco passando? Aí você volta o vídeo, na hora que eles estão jogando a bola, passa um homem fantasiado de macaco, dançando assim, e ninguém vê o macaco. Ninguém, assim, 95% das pessoas só viram o macaco quando voltam o vídeo para assistir. Alguém já viu esse vídeo? Por quê? Porque quando você está focado em assistir só a passagem de bola, você não vê o todo da cena. Eu, enquanto protestante, eu estava focado só em olhar para a Bíblia, procurando por versículos que comprovassem aquilo que eu já cria. Quando eu me aproximei da Bíblia com o coração aberto, falei assim, não, eu não quero chegar na Bíblia com uma teologia pré-estabelecida. Eu quero chegar na Bíblia e deixar que a Bíblia fale comigo. Aí, meus irmãos, não teve jeito. Aí eu comecei a ver o macaco passando. Eu comecei a ver versículos e mais versículos e mais versículos que comprovam a fé católica. E uma coisa aconteceu comigo. Eu, como protestante, eu dizia que a fé católica não tem base bíblica. Eu dizia isso como protestante. Eu sei direitinho como que pensa um protestante, tá, gente? Quando faz esse tipo de afirmação. A fé católica não tem base bíblica. Mas depois que eu me aproximei das escrituras, sem um pressuposto de que a minha teologia era a correta, e pedi para que Deus falasse comigo a partir das escrituras, eu comecei a perceber o seguinte, e esse foi um primeiro movimento, um dos primeiros movimentos que me tornaram católicos, me tornaram... Foi o seguinte, eu disse a seguinte frase, gente, isso aí foi lá para os idos de 2018, final de 2018, início de 2019, eu disse a seguinte frase, eu posso não concordar com a interpretação, mas que a fé católica tem base bíblica, tem. Perceba, eu ainda era protestante na época, tá? Eu disse isso para minha esposa, inclusive, na época. Eu posso discordar da interpretação, mas que a fé católica tem base bíblica, tem. Para um católico ouvindo isso, ele pode estar dizendo assim, é óbvio, Eduardo, é óbvio que a fé católica tem base bíblica, mas para um protestante, depois de décadas como protestante, chegar a essa conclusão, não é um movimento simples, gente. Não é um movimento simples. Por isso, eu vou mostrar para vocês. O título era 10 versículos, né? Mas vai ser bem mais que 10 versículos que eu nunca vi. Deixa eu agradecer aqui. Eu não vou responder perguntas, tá, gente? Tem um monte de gente mandando perguntas aqui, até fazendo doações, eu agradeço as doações, mas essa live não é para responder perguntas. Quem sabe um dia eu faço uma live só para responder perguntas. Mas eu quero agradecer. Então, por exemplo, o Marcelo Pereira fez uma doação, obrigado, Marcelo. O Francioli também fez. São Pedro de Suaçuí, Minas Gerais, obrigado. Deus te abençoe, meu irmão. O coach Rodrigo Vicente. Rodrigo, participe da Masterclass Catolicismo Blindado, tá? Semana que vem, dia 16, faça a sua inscrição. E agradecer também o Júlio Martins,
E agradecer pessoas que fizeram doações via Pix. Muito generosamente, pessoas que fizeram doação via Pix, olha só. Roberto Rodrigues, EM de Siqueira, Marcelo Rodrigues dos Santos, uma doação bastante generosa, Luiz Adrelino, Antônio Santos, Maria Macedo, Poliane Cristina Fantini, Rosilene José, Jorge Lopes, José Maria Júnior, Thalita Bonifácio, Valdir Edinaldo, Nancy, a Nancy eu já tinha falado, e a Nancy também fez a doação. Obrigado, tá, gente? O pessoal está perguntando cadê o Pix. O Pix está projetado na tela. Muito obrigado. Como eu disse no início, esse mês a gente tem uma conta muito alta para pagar, que é a assinatura anual da plataforma através da qual eu transmito as minhas lives. E é uma assinatura de milhares de reais, e a generosidade de vocês tem me ajudado a pagar essa assinatura, tá bom? Vamos lá, então, gente, vamos para o... Eu dividi em assuntos, e para cada assunto eu cito alguns versículos e eu vou fazer alguns comentários para você. De novo, não tenho a pretensão de convencer protestante. O que eu quero é mostrar para católicos a vasta fundamentação escriturística daquilo que a gente crê, tá bom? Vamos lá, então. Eu preparei uns slides para vocês, gente. Olha que chique. Cadê? Cadê os slides? Tá aqui. Tá carregando. Muito bem. Então, primeiro assunto que eu separei foi a Eucaristia. E esse foi um versículo que eu nunca vi. Como assim eu nunca vi? É lógico que eu já tinha visto esse versículo, eu já tinha lido o Novo Testamento todo, mas eu nunca tinha me atentado para o que está sendo dito. Olha só o que São Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Aqui comunhão é a palavra koinonia em grego, que quer dizer comunhão, mas também participação. O pão que partimos não é a participação, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Por que a gente é só um pão? Por que quando a gente comunga, nós nos tornamos um só? Porque participamos de um único pão. Cada hóstia consagrada é um único pão. Quem? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Então perceba que a argumentação de Paulo aqui está fazendo a pergunta aleatória. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Todas as citações bíblicas eu extraí da Almeida Revista e Atualizada, tá? Tradução protestante mais clássica e talvez talvez a mais usada no Brasil, se não for a mais usada no Brasil pelos protestantes, é uma das mais usadas. João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos, o cálice, tá? O cálice, não é a comunhão ou a participação no sangue de Cristo? O pão que partimos não é a participação ou a comunhão no corpo de Cristo? Esse é um primeiro versículo que eu nunca tinha visto e nunca tinha percebido a ênfase paulina em deixar bastante claro que quando partilhamos o cálice, estamos partilhando o sangue. Quando partilhamos o pão, estamos partilhando a carne. E outros versículos, né, que só aqui já vai dar mais que 10,
Mas uma outra passagem sobre isso, que eu nunca tinha visto, também sobre a Eucaristia, é o discurso do pão da vida, de João, capítulo 6, versículos 51 a 58, e depois eu vou ler o 66, e eu quero chamar a atenção para vocês aqui a um detalhe. Olha só. Palavras de Jesus, tá? Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, estió é o verbo grego, tá? Estió. Viverá eternamente. E o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si. Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? É uma pergunta pertinente, né? Como que nós vamos ser alimentados pela carne dele? Que coisa estranha. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes, de novo ele usa o verbo grego estió, a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer, aí ele muda o verbo, trogo, a minha carne, e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer, o verbo trogo, a minha carne, e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o meu Pai vive, assim como o meu Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, trogo, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram, estió, e contudo morreram. Quem comer, trogo, este pão, viverá eternamente. Depois eu falo do versículo 66, tá? Eu só quero mostrar aqui para vocês que esse capítulo 6 de João, todo mundo concorda que é uma catequese sobre a Eucaristia. Todo mundo concorda. É uma catequese. Os protestantes vão dizer que Jesus está sendo metafórico aqui. Que o que Jesus está fazendo aqui é uma simbologia. Mas parece que ele está fazendo uma simbologia, gente. Vamos para o texto? Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu vou dar é a minha carne. E aí os judeus ficaram, mas como que ele vai nos dar a sua carne? E Jesus poderia falar, não, gente, é uma metáfora, vocês não entenderam? É só uma metáfora. Aí depois Jesus fala, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne, beber do meu sangue, tem a vida eterna. A minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Quem comer minha carne e beber do meu sangue permanece em mim. Permanece em mim. Assim como meu Pai, que vive, me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim vive. Olha, o meu Pai vive, eu vivo pelo Pai, e quem se alimenta de mim, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àqueles que os vossos pais comeram. Está falando do maná. E contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Bom, eu já disse, não parece uma metáfora aqui, muito pelo contrário, até pela reação do público.
Eu marquei para vocês aqui algumas palavras que foram utilizadas. Estió e trogo. Por quê? Porque estió significa comer, consumir. E trogo, Jesus está usando uma figura mais gráfica, significa mastigar. Mastigar. Então, perceba, quando as pessoas ficam escandalizadas, ele é mais gráfico ainda. Quem mastigar a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Aí, versículo 56, quem mastigar. Versículo 57, quem me mastiga. Quem me mastiga, por mim viverá. E depois, no versículo 58, quem mastigar esse pão viverá eternamente. Ele muda o verbo de comer, ele não, né? O autor, o redator, São João, de comer para mastigar. Versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Eu quero que vocês percebam isso. Eu quero que vocês percebam isso. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Isso é importante, gente, porque se isso daqui fosse só um simbolismo, se isso daqui fosse só uma metáfora, os discípulos não teriam problema nenhum. Problema nenhum. Deixa eu projetar de novo para vocês. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Se isso fosse uma metáfora, um simbolismo, os discípulos não abandonariam. Jesus perdeu discípulo por causa desse discurso. Eu quero colocar aqui no chat, gente, o link do Facebook. Quer dizer, quem está no YouTube não está me ouvindo, né? Mas quem quiser assistir no Facebook, assistam no Facebook também. Só confirmando, o pessoal do Instagram tá ok, né? Tá. Muito bem. Ó, Instagram tá bom. O pessoal tá comentando aqui para mim. Ok, aqui sim, sim. Muito bem. Então vamos lá. O Instagram tá com bastante gente também. Vamos continuar, tá, gente? E quem quiser ver pelo Facebook também dá. Mas vamos para frente. Segundo assunto. Então, esse foi o segundo assunto. Vamos lá. Esse foi o primeiro assunto, Eucaristia. Desculpem aí, eu dei uma desconcentrada, porque o Facebook, o YouTube travou, né? Enfim, isso acontece, não está no nosso controle, Deus sabe de todas as coisas, e ele vai tirar desse mal um bem. Graças a Deus o Facebook e o Instagram está funcionando. Eu mostrei então para vocês duas passagens que apontam para a presença real de Cristo na Sagrada Eucaristia. São passagens que eu já tinha lido por várias vezes, mas eu nunca tinha lido de maneira a deixar com que Deus me mostrasse o que de fato ele está dizendo. Eu me aproximava desse texto com uma teologia tão pré-fabricada que eu não conseguia entender a literalidade daquilo e a profundidade daquilo. Ora,
O cálice que abençoamos não é participação no sangue? O pão que abençoamos não é participação no corpo? É uma pergunta retórica de Paulo. O discurso do pão da vida, de João 6. Então, são versículos que, primeiro, não deixam muita margem para uma interpretação simbólica. O pão é só um símbolo, é só um lembrete, não deixam muita margem. E, mais importante ainda, são passagens que foram interpretadas pelos primórdios da igreja, e aqui eu estou falando de São Justino Marte, Santo Irineu de Lyon, Santo Inácio de Antioquia, como absolutamente literais. Aqueles que foram discípulos dos apóstolos interpretaram essas passagens como literais. Segundo o assunto, regeneração batismal. Regeneração batismal. Por que esse assunto é importante, gente? Porque uma crença que reina no mundo protestante, que eu, muitas vezes crio assim, é que o batismo era simplesmente um símbolo da regeneração. A regeneração acontecia, o nascer de novo, acontecia no momento em que a pessoa aceitava Jesus. No momento que a pessoa cria. Então, assim, primeiro a pessoa aceita Jesus e depois o batismo é só para representar publicamente aquilo que aconteceu. Eu não cria de forma nenhuma na regeneração batismal. E achava isso até mesmo um tanto quanto supersticioso. Eu não conseguia compreender a beleza e a profundidade do fato de que Deus usa a matéria criada como instrumentos da sua graça, porque o nosso Deus não é um Deus contrário à criação física, material mesmo. Tanto que todo sacramento precisa de uma matéria. A matéria do sacramento do batismo é a própria água. Então, eu sempre interpretei o batismo como um símbolo do novo nascimento. Uma representação pública de uma realidade oculta que tinha acontecido. Até que eu me atentei para 2 versículos. Um eu já tinha lido e meditado acerca e não tinha entendido. O outro eu nem me lembro de ter lido. Assim, como eu disse, lógico que eu já tinha lido, porque eu já tinha lido a Bíblia toda, mas nunca me atentado. Olha o que diz. João capítulo 3. O Senhor Jesus conversando com Nicodemos. Versículos 3, 4 e 5. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é esse nascer de novo, gente? Algumas pessoas vão dizer, é aceitar Jesus, é receber Jesus. Sim, não está errado. Mas onde que o cristão recebe Jesus? Onde que o pagão, se torna cristão? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos não entendeu, né? Como assim nascer de novo? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Do que Jesus está falando? Água e Espírito. Todas as vezes que a gente vê nas Escrituras água e Espírito, a gente está falando de batismo. É impressionante isso daqui. Jesus está apontando para a matéria, a água, e para a realidade espiritual que acontece no batismo, o Espírito, que é infundido na alma da pessoa. E o batismo aqui é apontado por Jesus como o causador do novo nascimento.
o causador da regeneração. É muito interessante a gente perceber isso, gente, porque eu já vi dezenas de explicações protestantes sobre nascer da água, o que significa nascer da água, tá? É muito interessante porque o protestante ele tem tanta dificuldade de aceitar a doutrina católica que ele prefere ficar na dúvida do que e ficar batendo cabeça do que aceitar a explicação bimilenar da igreja. Então, por exemplo, eu já vi inclusive um comentário bíblico protestante dizendo que nascer da água é o nascimento natural. Nascer da água é nascer da mãe dele. E nascer do Espírito é aceitar Jesus. Não. Jesus aqui ele está apontando para um novo nascimento, que se dá pela água, a matéria do batismo, e pelo Espírito. Lembre-se também que São João escreve esse evangelho como um documento catequético. Então, no diálogo de Jesus com Nicodemos, ele está fazendo uma catequese. Jesus está apontando para a regeneração batismal. Eduardo, eu vou supor, gente, que entre vocês existam protestantes bem intencionados, tá? Eu vou supor que venham perguntas honestas. Por exemplo, Eduardo, mas nascer de novo não é necessário uma adesão pessoal de fé a Cristo e não simplesmente o rito do batismo? Ou o novo nascimento que nos salva não tem a ver com aquilo que Jesus fez por nós na cruz? Sim. Sim. Nenhum católico vai dizer que só porque o sujeito foi batizado, obrigatoriamente ele vai ser salvo, não. O batismo causa, sim, a regeneração, causa. Mas ele precisa caminhar conectado à videira? Precisa. Se ele não caminhar conectado à videira, o que Deus faz? Corta. Todo aquele que estando em mim não der frutos, o meu Pai corta. Então não se iludam. É possível ser cortado da videira. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Aquele que estando em mim der frutos, o meu Pai poda. Aquele que estando em mim não der frutos, o meu Pai corta. Você não vai escapar da tesoura. Desculpa. Se você der fruto, a tesoura vem para te podar. Se você não der fruto, a tesoura vem para te cortar. Da tesoura você não vai escapar, meu amigo. Aquele que estiver em mim der frutos, meu Pai poda. Aquele que estiver em mim e não der frutos, meu Pai corta. Então, é óbvio que o batismo não é obrigatoriamente, foi batizado e vai para o céu, não. Ele pode ser cortado da videira. O próprio Evangelho de João diz isso. Mas muito embora seja necessária a adesão pessoal à fé, o batismo aqui é mostrado como aquele momento no qual acontece o milagre do novo nascimento. No batismo. No batismo. E alguém pode dizer, mas não foi na cruz que Jesus nos salvou? Como é que você diz que é o batismo que salva, não é a cruz? Eu já recebi essas perguntas. Eu já recebi em tom de afronta, mas hoje eu estou na paz. Então eu não vou entender que quem faz essa pergunta faz em tom de afronta. É lógico que o que nos salva é o que Jesus fez na cruz. É óbvio. Mas o que é o batismo, gente? É o canal, é o meio de graça, através do qual aquilo que Jesus fez na cruz chega até nós. Aliás, não só o batismo, todos os sacramentos. Todos os sacramentos. O que mata a minha sede não é o filtro. O que mata a minha sede é a represa. De fato, sem a represa, eu não teria água. Mas a água da represa passa pelo encanamento, pela adutora, pela tubulação da rua, sobe aqui no prédio, entra na tubulação do meu apartamento e entra no filtro. Então, é óbvio que eu preciso da represa. Sem a represa, eu vou apertar ali o filtro que eu tenho e não vai sair nada. Mas é através do filtro que a água chega até mim. É óbvio que o que nos salva, meus irmãos, é o que Jesus fez por nós na cruz. Mas os sacramentos, e aqui especificamente o batismo, é o canal através do qual o que Jesus fez na cruz chega até nós.
Agora, olha esse outro versículo aqui, que interessante. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Na arca de Noé, poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, prefigurando o batismo, agora também vos salva. Agora também vos salva. A água do dilúvio prefigura o batismo. Em que sentido? Eles estavam na arca e passaram pelo dilúvio. É uma prefiguração de uma realidade, é uma sombra de uma realidade. Que realidade é essa? Que realidade é essa? Nós estamos na arca, que é a igreja. Para estarmos na igreja, nós passamos pelo batismo. E o batismo agora vos salva. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Alguém pode dizer, Eduardo, esta é a sua interpretação. Não, não é a minha interpretação, gente. Por exemplo, João capítulo 3, o discurso do novo nascimento, que a gente acabou de ler no diálogo de Jesus com Nicodemos. Havia unanimidade entre os padres da patrística de que Jesus ali estava falando do batismo. A regeneração, porque existem alguns temas que não eram unânimes, tá? Na patrística. Os padres da patrística não pensavam igual em tudo, muito pelo contrário. Existiam muitas divergências. Mas quanto à questão da regeneração batismal, existia uma unanimidade absurda, grandiosa. De modo que sim, o batismo salva. O batismo salva. E quando a pessoa disser, não é o batismo que salva, quem salva é Jesus na cruz, aí você tem que falar, tá bom, meu irmão, é lógico que quem salva é Jesus na cruz. Se não fosse Jesus na cruz, não haveria salvação, mas aquilo que Jesus fez por nós na cruz é aplicado a nós e provoca o novo nascimento nas nossas vidas por meio do batismo. Por meio do batismo. Terceiro tópico. Autoridade da igreja de perdoar pecados. Autoridade da igreja de perdoar pecados. Isso aqui também é uma questão que não entra na cabeça do protestante, porque o protestante vai dizer só Jesus pode perdoar pecados. E o protestante, ele tem uma mentalidade ou, né? Ou Cristo, ou Maria, ou Bíblia, ou a tradição, ou Jesus, ou a igreja. A gente não pensa assim. A gente crê na comunicação entre entes, na comunicação entre seres, entre realidades, de modo que Jesus e a igreja são uma coisa só, um corpo só. Jesus cabeça, a igreja corpo. A igreja é o Cristo presente na história, que continua a missão do Cristo na história. É óbvio que quem tem autoridade para perdoar pecados é Jesus. É óbvio. Mas existe uma coisa chamada autoridade delegada, existe uma coisa chamada procuração, você dá poderes para alguém de agir no seu nome. Olha aqui Jesus dando uma procuração para os discípulos. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. 3 movimentos nesse texto, gente, de João 20, 21 a 23. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Primeiro movimento. O Pai me enviou, eu enviei vocês. O Pai me enviou com autoridade, eu envio vocês com autoridade. O Pai me enviou com uma missão, eu envio vocês com uma missão. O Pai me enviou para me entregar pelo mundo, eu envio vocês para se entregar pelo mundo. O Pai me enviou para salvar a humanidade, eu envio vocês para salvar a humanidade. A missão da igreja é a missão do Cristo. A igreja não tem uma outra missão, a igreja tem a missão do Cristo, a mesma missão. Assim como o Pai me enviou, vos envio. Versículo 22, segundo movimento. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Olha que fantástico, gente. Primeiro movimento.
O Pai me enviou, eu envio vocês da mesma forma. Segundo movimento. Ele enche os discípulos de poder para cumprir a missão. Terceiro movimento. Ele concede uma autoridade muito específica. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Eu me lembro de ter lido esse versículo, gente, me preparando para a minha primeira confissão. E aquilo me atingiu como um raio. Eu falei, gente, a igreja tem sim autoridade de perdoar pecados. No nome de Cristo, mas tem autoridade de perdoar pecados. Autoridade concedida pelo Cristo aos apóstolos, que concederam aos seus sucessores até hoje. Quando um sacerdote perdoa o pecado, ele não está agindo em seu próprio nome, nem poderia. Ele está agindo no nome de Cristo. Para mim, uma das facetas mais cruéis desse movimento de que eu não preciso da igreja, eu me resolvo com Cristo, eu vou confessar direto a Deus, é tirar a pessoa desse oásis de graça que é o confessionário. Cuidado, cuidado. Talvez eu esteja falando com algumas pessoas aqui, inclusive a live aí tá cheia de ataque espiritual, mas talvez eu esteja falando com algumas pessoas aqui dizendo o seguinte: apresse a sua conversão, porque você está em pecado mortal. E você já tem conhecimento o bastante para se render a Cristo. E talvez você está adiando por medo, por temor de homens. Não. Cristo te espera no confessionário para te perdoar. Corra, corra. Mais um versículo sobre a autoridade da igreja para perdoar pecados. Olha o que aqui é São Paulo, tá? Falando em 2 Coríntios. Por isso que eu falei que vocês tinham que pegar um papel e uma caneta no início dessa live. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que eu tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Como eu disse para vocês, toda a tradução bíblica que eu estou usando aqui nessa live é a Almeida Revista Atualizada. E ele diz, na presença de Cristo. E qual que é a palavrinha para presença em grego? É a palavra prosopon. Você conhece uma palavra em português que lembra prosopon? Você conhece, amor? Prosopon? Prosopopeia. Isso mesmo. O que é prosopopeia, gente? O que é prosopopeia? Prosopopeia é uma figura de linguagem que é quando você atribui personalidade a objetos. Por exemplo, o livro falou comigo. Não, o livro não fala. Né? Aquela pedra me deu uma rasteira. Não, a pedra não dá rasteira em ninguém. Então, né, prosopopeia é quando você pega um objeto e considera e dá para esse objeto uma personalidade humana, né? Prosopopeia. Prosopompeia. Imitação de pessoa. Prosopopeia significa imitação de pessoa. Mas prosopopeia, só para vocês lembrarem, que a gente aprendeu isso no ensino médio. Prosopon significa pessoa. Vamos ler de novo com a tradução de pessoa? Se alguma coisa tenho perdoado, o fiz, ou seja, eu perdoei, na pessoa de Cristo. E olha só a nota da Bíblia de Estudo Almeida. Olha que interessante a nota da Bíblia de Estudo. Eu achei muito honesta essa nota de rodapé de uma Bíblia protestante. Na presença de Cristo. Outra tradução possível, representando a Cristo. Interessante isso.
Eu perdoei representando a Cristo. Eu perdoei na pessoa de Cristo. Ora, não é isso que o Padre faz quando ele nos perdoa? Não é na prosópon de Cristo? In persona Christi, na pessoa de Cristo. Esse é um versículo, gente, que eu descobri tem uns, sei lá, deve ter uns 12, 13 meses no máximo. E porque eu lia esse versículo com na presença de Cristo. Aí eu fui ler esse versículo no original, não sei porquê, eu estava numa live com um amigo meu, eu fui ler esse versículo no original e apareceu lá, prosópon. Falei, gente, prosópon é pessoa. Ele perdoa na pessoa de Cristo, então quer dizer que existe base bíblica, sim, para eu me confessar com o Padre. Que essa história de eu confesso direto com Deus nada mais é do que um subjetivismo individualista, autocentrado, egocentrado, que na verdade o que eu estou dizendo é, eu me confesso numa projeção de Deus que eu tenho. Cuidado. Quarto, pecado mortal e pecado venial. Isso aqui é uma outra coisa que não existe na teologia protestante, tá? Você já deve ter ouvido falar que não existe pecadão e pecadinho, tudo é pecado, todo pecado é igual e tal, e não é verdade que todo pecado é igual. Não é verdade que todo pecado é igual. Existem pecados que você comete que eles não são tão graves. Existem pecados que você comete que você não sabia que é pecado, você não tinha consciência de que era pecado. Você não pode comparar uma criança roubar uma bala nas lojas americanas com um adultério, por exemplo, de um adulto. Entende? Então, essa história de que pecado é pecado, está tudo errado, não, isso aí não procede, mas a igreja ensina que existe pecado mortal. O que é pecado mortal? É o pecado que mata, é o pecado que mata a vida da graça dentro de você. É o pecado, lembra que eu falei quando Jesus disse, aquele que estando em mim não dá frutos, meu pai corta? É aquele que causa o corte. Mas é o corte voluntário do pecador. Ele diz, eu não quero mais nada com Cristo, é o pecado mortal. E o pecado venial é o pecado que, é lógico, ofende a Deus, mas não causa a morte da vida da graça. E o pecado venial pode ser perdoado quando você reza em casa pedindo perdoar as nossas ofensas, no ato penitencial da missa. O pecado mortal só é perdoado no confessionário, tá? Atenção para isso. Mas, Eduardo, tem base bíblica para isso? Olha que interessante. 1 João, capítulo 5, versículos 16 e 17. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecados para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, mas há pecado não para a morte. Eu me lembro, gente, que uma vez eu estava dando uma aula ao vivo e um dos alunos era batista num processo de conversão ao catolicismo. E ele disse assim, professor, onde que está na Bíblia pecado mortal e pecado venial? E eu citei esse versículo para ele. Aí ele falou assim, professor, esse versículo não tem na minha Bíblia, não. Eu falei, tem, pode abrir lá, 1 João 5,16. Aí ele abriu e falou, professor, o senhor colocou agora. O senhor colocou esse versículo na minha Bíblia agora, porque eu já tinha lido 1 João, nunca tinha me atentado para isso. Eu falei, pois é, às vezes a gente só precisa perceber. A gente só precisa olhar. A gente só precisa olhar. Pecado para a morte e pecado que não é para a morte. E olha que interessante, gente, uma outra noção aqui da vida. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Sabe o que isso nos ensina? Que a sua oração
perdoa o pecado venial do seu irmão. Gente, isso é maravilhoso. E isso tem a ver com o tesouro das indulgências da igreja. Isso tem a ver com a comunhão dos santos. Isso tem a ver com o fato de que nós caminhamos enquanto uma família para o céu. A sua oração perdoa o pecado do seu irmão. Já parou para pensar nisso? Quando eu falo, pessoal, reze por mim, e aí vocês rezam por mim, aliás, eu peço, rezem por mim. A oração de vocês perdoa meu pecado venial. Isso é maravilhoso, gente. Aí o versículo continua, ó. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Ah, professor, quer dizer que não é para rezar por quem está em pecado mortal? Não, não é isso que São João está dizendo. É óbvio que a gente tem que rezar para a pessoa que está em pecado mortal. Se a pessoa está em pecado mortal, ela merece, ela precisa da nossa oração. O que São João está dizendo é que a nossa oração não vai perdoar o pecado dela. Olha aí a diferença de pecado venial e pecado mortal. A nossa oração só vai servir para convencê-la a se arrepender e buscar o confessionário. Entendeu? Olha que interessante. Inclusive, eu vi uma vez uma igreja evangélica usando esse versículo para dizer que expulsou um membro e dizendo assim, ninguém nessa igreja pode rezar por ele, porque ele está desligado do corpo. Olha só que tragédia de uma má interpretação bíblica. Não é isso que o texto está dizendo, que ninguém da igreja pode rezar por ele. Não é isso. O texto está dizendo que o seu pecado venial pode ser perdoado até mesmo pela oração do seu irmão. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Gente, isso é maravilhoso. A sua oração dá vida para quem não cometeu pecado mortal. O seu irmão tem o pecado perdoado pela sua oração e vice-versa. Mas se há pecado para a morte, ou seja, se for pecado mortal, a sua oração não vai perdoar o pecado dele. Ele tem que se arrepender e buscar o confessionário e se arrepender e se confessar. E para encerrar, gente, imagens. Não poderia terminar essa live sem falar de imagens, não é verdade? Porque se tem uma coisa que o pessoal tem birra, que o pessoal pega no pé, são as nossas imagens. São as nossas imagens. É uma coisa, assim, lamentável, uma coisa infeliz, porque por causa das nossas benditas imagens, nós somos caluniados, somos chamados de idólatras. Dizem que tem demônio escondido nas imagens. Fala que a gente adora gesso, e que a gente adora madeira, e que a gente adora resina, e etc. E as pessoas dizem que, não, a Bíblia é muito clara, não farás imagens, não farás imagens, não farás imagens. E eu descobri uma coisa muito interessante. Sabe quando que a questão das imagens foi um problema no cristianismo? Na virada do século VII para o século VIII. Ao ponto de, no início do século VIII, a igreja convocar o Concílio de Nicéia II, o sétimo concílio ecumênico, Concílio de Nicéia II. E sabe uma das principais coisas que foram tratadas no Concílio de Nicéia II? As imagens sacras. E sabe o que a igreja decidiu? Que nós podemos e devemos ter imagens sacras, sim, porque toda a honra direcionada a uma imagem não para na imagem, mas vai para aquilo que a imagem representa. Mas era uma questão. Pode ou não pode ter imagem? Ao ponto de convocarem um concílio. O concílio foi no início do século VIII. O que aconteceu no século VII? O surgimento do islamismo.
com Maomé e os islâmicos, os muçulmanos, são absolutamente contra imagens. Contra imagens. Uma caricatura de Maomé causou uma tragédia na França. Quando os muçulmanos fazem filmes sobre a vida de Maomé, o ator que faz Maomé só é filmado de costas, nunca de frente. Para o Islã, imagens são uma aberração, são um pecado gravíssimo. E o Islã nasce no século VII, se espalha, chega no cristianismo, gera o problema, é convocado o conselho. Antes disso, a questão das imagens nunca foi um problema cristão, nunca foi um problema nem judeu. Nem os judeus tinham problema com as imagens, nem muito menos os cristãos. Você pode pegar qualquer sinagoga também, tá? Tem muitas sinagogas que têm a parede repleta de imagens de cenas bíblicas, belíssimas, inclusive, sinagogas da época de Cristo, e muitas catacumbas com imagem de Nossa Senhora, com imagem de Jesus e etc. Quando, guarde bem isso, gente, e se você é protestante, está aqui assistindo, guarde isso que eu vou falar com muito carinho. Quando um protestante é iconoclasta, o que é iconoclasta? Né? Aquele que destrói imagens. Quando um protestante critica as imagens, ele está se inspirando no Islã. Ele está imitando os muçulmanos. Ele não está imitando os cristãos e nem os judeus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ele está ressuscitando uma heresia do século VIII que foi ensejada pelos infiéis, no ponto de vista cristão, né, pelos infiéis muçulmanos. Percebam a gravidade disso. Mas eu estou aqui para falar de versículos que eu nunca vi. Um deles é esse daqui, Êxodo 25, 17 a 19. Deus dando ordens, porque o que o pessoal diz? Êxodo 20, não farás para ti imagens de escultura. Continua lendo. Porque não farás imagens de escultura, não é imagem de escultura, é ídolos. É imagens de divindades pagãs. Agora, olha só o versículo 17, 18 e 19 de Êxodo 25. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. O propiciatório, que é onde era o sangue do cordeiro derramado, tinha 2 imagens de escultura sagradas, que eram as imagens de anjos, feito de ouro. Não era pintura, não era imagem de anjo. Imagem, eu tenho aqui em casa uma imagem de São Rafael Arcanjo, que eu ganhei do Teco e da Teca, meus compadres do Pocket Terço. Eu tenho a imagem de anjo. Então, se alguém falar que não pode ter imagem, não, peraí, pelo menos de anjo eu posso, né? Que na Bíblia tinha, mas não é de ouro, né? O Teco e a Teca, eu podia ter me dado uma de ouro para ficar mais bíblica. Não é de ouro, mas tem imagem. Um querubim na extremidade de uma parte, o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça com propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades deles. Olha, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque isso prova que imagens de escultura eram, sim, utilizadas. Imagens sacras eram, sim, utilizadas no contexto do culto de Israel. Eram, sim, utilizadas no contexto do culto de Israel. Essa história de que não se existiam imagens na Bíblia e que isso é uma invenção católica da Idade Média que se corrompeu, é mentira, é balela. Você olha para a Bíblia e você vê, sim, imagens sacras. E para encerrar essa live, eu quero ler com vocês
Ezequiel 41, 17 e 18. Antes de eu ler, deixa eu explicar isso aqui. Deus está dando uma visão para o profeta Ezequiel grandiosa da restauração do povo de Israel, e o próprio Deus descreve para Ezequiel um templo glorioso, que ainda não existia, mas ele está falando que é um templo que ele criará para o seu povo. São 2 capítulos de descrição desse templo, se você quiser ler depois, é Ezequiel 40 e 41. E olha só a descrição que o próprio Deus faz do templo. Ele vai descrevendo cada detalhe do templo. Aí ele diz, no espaço em cima da porta e até o templo, de dentro e de fora, e em toda a parede em redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura. Imagens de escultura. Aqui é a tradução da Almeida, tá? Eram imagens de escultura. O templo de Ezequiel, na visão que Deus dera a ele, era um templo todo de imagens. Gente, isso é tão... Esse versículo é um versículo que eu nunca tinha visto também. Isso é tão grandioso, gente. Eu me empolgo, porque não tem como. Onde que você vai ver um templo cheio de imagens? Na Igreja Católica. Na Igreja Católica. Templo sem imagens. No islamismo. Mas os muçulmanos fazem o que eles quiserem, eles têm a religião deles. Mas não venha tirar as nossas imagens e falar que isso é cristianismo, porque isso não é. Isso não é cristianismo. O templo de Ezequiel tinha, em cima da porta, até o templo de dentro e de fora, em toda a parede ao redor, por dentro e por fora, imagens de escultura. Versículo 18. Querubins e palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. Cheio de imagens nas paredes gigantes de querubins, ou seja, imagens sacras no contexto cultico. No contexto cultico. Eu apresentei para vocês, a promessa que eu fiz para vocês hoje é que eu apresentaria 10 versículos. Eu apresentei muito mais do que 10 versículos. Muito mais do que 10 versículos. Eu apresentei aqui, sei lá quanto, nem contei, mas foi um monte de versículo. Eu vou parar por aqui, gente, mas como eu disse, eu tenho material para uma outra live, eu já tenho uma outra live pronta. Hoje, eu falei de Eucaristia, regeneração batismal, autoridade da igreja para perdoar pecados, pecado mortal e pecado venial e imagens. Eu tenho material para uma live sobre o magistério da igreja, purgatório, fé e obras, Maria, intercessão dos santos. Tudo na Bíblia. Versículos que eu nunca vi. Versículos que eu nunca vi. Se vocês gostaram dessa live, vocês comentam aí para eu poder saber se eu faço essa outra, tá? Se eu faço essa outra. Eu peço desculpas, né? Porque o YouTube deu ruim, não sei o que aconteceu. É a primeira vez eu faço live no YouTube com essa plataforma aqui há anos. É a primeira vez que isso aconteceu. Não sei o que pode ter acontecido. E vou entrar em contato com a plataforma. Mas eu vou também pegar a gravação e vou subir para o YouTube, para que quem gosta de ver esses vídeos no YouTube poderem assistir também. Vocês ajudem depois a compartilhar. Quero agradecer pelas centenas de pessoas que migraram correndo para o Instagram e para o Facebook. Eu nunca tive tanta gente numa live de Instagram. Eu acho, né, Nath? Eu acho que eu nunca tive centenas de pessoas assim. O pessoal correu do YouTube para cá. Fiquei muito honrado, gente, por vocês terem vindo para cá. De novo, a gente não depende dessas passagens. A gente tem a tradição oral. A gente tem o magistério da igreja que nos ensina há 2000 anos. Mas essas passagens mostram que a fé católica tem, sim, lastro bíblico. Lastro bíblico. Profunda fundamentação bíblica. Segundo,
Eu não tenho a pretensão de converter nenhum protestante mostrando esses versículos. Eu quero que você, católico, os anote para dizer assim, peraí, existe base sim. Se alguém te perguntar onde está na Bíblia tal e tal coisa, existe base sim. Mas eu quero, talvez, para o protestante de boa vontade que está investigando a fé, olhar para esses versículos e falar, é verdade, existe sim fundamentação bíblica para a fé católica. Eu posso discordar da interpretação, mas que tem fundamento, tem. E, por fim, gente, eu quero lembrar que essa foi uma live de aquecimento para Masterclass Catolicismo Blindado. Masterclass Catolicismo Blindado vai acontecer terça-feira, dia 16 de janeiro, e eu vou ensinar vocês sobre como responder às principais objeções à fé católica. As principais objeções à fé católica, para que você possa proteger a sua alma, proteger a sua eternidade. Gente, eu faço o que eu faço porque eu tenho certeza que só a Igreja Católica tem a plenitude dos meios de salvação. A Igreja Católica é a igreja deixada por Cristo. Não negligencie os sacramentos. Não negligencie a fé de 2000 anos, a fé de Santo Irineu de Lyon, de Santo Inácio de Antioquia, de São Justino Mártir, a fé de São Clemente Romano, a fé de São Jerônimo, Santo Atanásio, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, Santo Tomás de Aquino, São Bernardo de Claraval, São Francisco Xavier, São Felipe Neri, Santo Antônio de Pádua, Santa Catarina de Siena, Santa Teresa de Ávila. Não negligencie a fé destes que construíram o mundo em que a gente vive, porque tomaram a decisão radical de seguir Jesus, custasse o que custasse. Inscreva-se na Masterclass. Proteja a sua alma, proteja a sua família. Acabou a época no Brasil, em que um protestante acusava um católico de idólatra e o católico não sabia o que responder. Acabou. Acabou a época no Brasil em que o sujeito está com todo o respeito, tá? É uma manifestação legítima de fé, mas o sujeito está numa garagem com as cadeiras de plástico, abriu uma igreja semana passada e coloca o dedo na cara do católico, falando que Maria foi uma mulher qualquer e o católico não sabe o que responder. Acabou isso. Acabou. Vocês estão vendo na família de vocês o que a falta de formação espiritual está ocasionando. Vocês estão vendo isso. Então, o que eu posso fazer é convidar vocês para a Masterclass. A Masterclass é gratuita. Na Masterclass, você vai ter a oportunidade de se tornar meu aluno. Você que está me assistindo pelo Facebook, o link está aí na descrição. Você que está me assistindo pelo YouTube, futuramente, o link está na descrição também. E você que está me assistindo pelo Instagram, o link está na minha bio. Clica lá agora e faz a sua inscrição. Bom? Quero agradecer as pessoas que doaram via Pix, o Pix está projetado aí na tela, mas a Marta de Fátima, a Marisa Pereira, a Sirlene Correia e a Gilclésia Santiago também contribuíram via Pix e eu agradeço a generosidade. Que Deus abençoe vocês grandemente. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. E amanhã, às 9h, a gente vai ter mais uma live, a Bíblia me tornou católico, que é um relato de conversão. Se Deus quiser, no YouTube também, né, dando tudo certo, é para dar. No YouTube também a gente vai ter essa live. Bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Tchau, tchau.